Então, olha só, nós vamos falar sobre uma história assim muito conhecida nossa. Vamos falar a respeito de Davi e Golias. E eu coloquei um tema e o bispo falou: minha filha, manda o tema aí. Aí que eu tremi. Eu falei: que tema, Jesus? Tenha misericórdia. Mas glória a Deus, né? E aí o tema que eu passei para o bispo foi esse: aprenda com a experiência de Davi a derrubar o seu gigante. Nessa tarde nós vamos derrubar um bocado de gigante. Nessa manhã, o que teve de gigante caído, foi brincadeira não, foi muita derrota. Foi muita derrota. E o povo, o exército do Deus vivo, saiu daqui vencedor, vitorioso. E nós vamos sair daqui assim também. Coloca para mim, presbítero, 1 Samuel 17. Eu vou ler do 12 ao 17, uma introdução aqui. Diz assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abimeleque, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço, só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã, até o 17. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se duramente 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado, estes 10 pães, corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Então, até aqui por enquanto. O muito interessante que a gente vê é que Deus já sabia que Davi era o homem, era o guerreiro que ia derrotar Golias. Deus já sabia, mas o próprio Davi não sabia disso. No decorrer nessa leitura que eu acabei de fazer, fala que ele ia e voltava, mas ele não ficava ali. Mas Deus já estava fazendo um treinamento com a vida de Davi. O que a gente precisa entender? Na nossa caminhada, nas nossas idas e vindas, nós estamos em treinamento diante de Deus. A nossa vida é um treinamento, Deus está vendo os detalhes, como nós estamos caminhando. E depois o pai dele diz: vai lá e leve um lanchinho para os seus irmãos. Imagina, né? Que o pai, já idoso, estava preocupado com os filhos guerreiros, homens fortes, treinados para a batalha. E o Davizinho, que cuidava de ovelhas, ia levar o lanchinho para os guerreiros. Parece meio que estranho, né? Mas Davi era obediente, ele não questionou isso. Ele poderia, como às vezes acontece conosco, questionar: eu vou fazer isso nada. Está precisando de nada, é guerreiro, está na batalha, lá está de boa. Eu cuido de ovelha aqui, me deixa quieto aqui. Ele é guerreiro, tem muita coisa lá para ele comer. O rei cuida muito bem do exército dele. Mas ele ouviu o pai. E a história fala que quando ele saiu ainda de madrugada, ele não deixou as ovelhas do pai de qualquer maneira. Ele pediu a um pastor para que ficasse cuidando do rebanho, enquanto ele ia, em obediência ao pai, levar o lanche para os irmãos. Então Deus está vendo o nosso nível de obediência. Seja a coisa mais simples que o Senhor pedir para você fazer. Seja obediente, faça de todo o coração, faça como Ele pediu. Faça o que Ele falou para você fazer.
A palavra de Deus diz: seja fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Se a gente não é fiel naquele pouco, Deus não vai nos colocar no muito. Então, às vezes a gente vê uma pessoa, mas comerá o melhor dessa terra. Deus não tem filho predileto. Deus tem filhos obedientes. A obediência é que nos leva à bênção do Senhor. É a obediência que nos faz comer o melhor da terra. Amém? Amém, irmãos? Interessante, eu estou pedindo para repetir o amém, porque enquanto estava ali no período do louvor, o Espírito ministrou algo no meu coração. E eu falei assim, isso é coisa da minha cabeça, não vou falar não, mas vou falar. vou falar em nome de Jesus. O que acontece, irmão? Não tem nada a ver com a palavra, não. Pela manhã a gente entende que a gente está ofertando ao Senhor as primeiras horas da nossa manhã. Mas a gente precisa lembrar que o culto da tarde é um culto muito importante, porque na viração da tarde, o Senhor ia encontrar com a criação, ia encontrar com Adão, ia encontrar com Eva. Então nós vamos nos colocar de pé agora, como guerreiros. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Porque eu senti assim uma coisa morna no ar. E filho de Deus não pode ser morno, senão vai ser vomitado. Então nós vamos marchar agora. Tem alguém aqui da bateria, o louvor. Estou pegando vocês de surpresa, mas o Espírito que está direcionando. E se eu não obedecer, depois eu que sou cobrada, né? Então vamos lá. Nós vamos marchar nesta tarde. E nós vamos repreender tudo que é morno na nossa vida. Porque o morno não vai alcançar a essência. Bem rapidinho, nós precisamos ser ágeis, vai ser só um ritmo de bateria e nós vamos levantar um clamor, porque é na viração da tarde que nós vamos ver o Senhor agindo, é na viração da tarde que o Senhor vai ministrar na minha vida, na sua vida, na tua casa, na tua família. Gigantes cairão aqui e nós não podemos estar despreparados. Não é necessário uma armadura, mas é necessário uma postura de guerreiro. Davi não tinha perfil de guerreiro, mas ele tinha um coração adorador. Ele tinha um coração de guerreiro. E nós precisamos ter esse coração. Nós precisamos estar munidos de toda a armadura do Espírito Santo de Deus. Marche no seu lugar e determine a tua vitória. Nós vamos iniciar dizendo que nós aceitamos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus na viração da tarde. Nós não estamos aqui porque nós não tínhamos nada para fazer na nossa casa. Nós viemos exaltar o nome do grande Eu Sou. E é na viração da tarde. Clame ao Senhor o que você veio buscar neste lugar. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu vim adorar o grande Eu Sou. Eu vim determinar que os gigantes cairão por terra, que eles não irão mais paralisar o povo de Deus. Declare a sua vitória agora. Mentalize o teu gigante agora e declare que ele é destruído. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Destrua esse gigante agora. Oh, Espírito de Deus. Todo espírito tranquilo, camuflado, todo espírito de estagnação, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós cancelamos todo espírito contrário à adoração, ao fluir do Espírito Santo de Deus, ao Espírito de vida, ao Espírito da verdade. Nós cancelamos. Esse ambiente é separado para a glória do grande Eu Sou. Esse lugar é separado para derrubar todo o poder das trevas, em nome de Jesus. Diante da presença e do poder, montanhas estremecem, diga isso. Montanhas estremecem, demônios faz fugir. Aleluia! Ele é de majestade, não há poder no inferno que possa resistir. diante da presença e do poder do grande Eu Sou. Grande Eu Sou.
grande eu sou da sua casa. Ele é o grande eu sou da tua família. Ele é o grande eu sou do teu trabalho. Ele é o grande eu sou diante da doença. Dê aleluia. Diga a sua santidade, a sua majestade. É o poderoso, é o grande eu sou. Eu sou e é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou. Aleluia! E aleluia! Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou. Aleluia! Aleluia! O ambiente mudou, não é verdade? Não é verdade? Aplauda o Senhor como um guerreiro adorador. Aleluia! Pode acender as luzes, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá para o versículo 26. Muito tremendo esse versículo, olha lá. Então Davi perguntou aos homens. Davi foi até lá, levou o lanchinho, deixou com os responsáveis. E ele perguntou àqueles homens ali, aqueles guerreiros que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar a Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, ele já chegou dando destino para o gigante. Já chamou logo de incircunciso. Já colocou ele logo no lugar dele. Quem é? E aí, como era comum, né? Aqueles guerreiros que venciam a batalha, que o rei, né, presenteava, o rei ia favorecer. E aí eles explicaram, olha, os seus pais não terão mais que pagar impostos, né? Você vai ter, a pessoa ia ter grandes porções lá do reinado, até porque ia casar com a princesa, com a filha do rei. Aí ele que já se sentia um vencedor, porque ele já foi para ali se sentindo um vencedor. Ele não era guerreiro, mas ele tinha um coração de guerreiro. Ele sabia que ele poderia confiar no Senhor dos exércitos. Os guerreiros estavam treinados, os guerreiros estavam com armadura, os guerreiros foram preparados para isso. Mas o coração de Davi era um coração de um guerreiro vencedor. Davi olhou para o gigante, olhou para o problema, olhou para a situação, sabendo de que Deus era o Senhor dos exércitos que daria vitória nessa batalha. Aqueles guerreiros estavam confiados na força do seu braço. Davi estava confiado no Senhor dos exércitos. Ele não olhou para ele, ele olhou para o Senhor dos exércitos. Quem é o Senhor dos exércitos da batalha que você está enfrentando? Quem é o seu Senhor? Porque cada um de nós tem um gigante. Todo mundo tem gigante. E que precisa destruir. É um gigante que paralisa, que intimida, que impede o processo, que atrapalha o crescimento, que impede a vontade do Senhor cumprir na minha e na tua vida. Então, ele precisa ser eliminado. Não tem outra alternativa. E aí, ele logo dá, né, essa direção. Ele é um incircunciso. Vamos voltar aqui que eu esqueci de falar. O 23 fala do irmão mais velho. Olha lá, vê se esse camarada tem um perfil de um guerreiro que vence batalha. Olha lá, olha. Enquanto Davi ainda falava com eles, né, com aquelas pessoas, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro cujo nome... Ah, não, não é esse não.
Peraí. Ah, tá. É porque eu queria falar, não é esse versículo não. Eu queria falar a respeito do irmão, o irmão mais velho dele, que questiona. Eu sei a intenção do teu coração. Você veio aqui só para assistir a batalha, né? Por que você não está lá cuidando daquelas poucas ovelhas do seu pai? Ainda falou do seu pai, como se não fosse o pai dele também, né? Então, ele tinha armadura de guerreiro, corpo de guerreiro, treinado para a batalha, para a guerra. Só que ele era um derrotado, porque ele não tinha a semelhança de Cristo Jesus. Aquele que nos dá a vitória é cavalheiro, tem educação, fala conosco de uma forma muito abençoadora, não desfaz de ninguém, não humilha ninguém. Então, era na força do seu próprio braço que ele queria vencer a batalha. Ele não queria em momento nenhum glorificar o nome do Senhor dos Exércitos. Diferente de Davi, que falou, quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele não disse para afrontar o exército do meu Deus. Ele olhou no coletivo. Ele olhou todo o povo. O povo de Deus não vai ser envergonhado, porque esse gigante vai cair. Então, se um na casa de Deus está com alguma aflição, está com algum gigante, todo o corpo de Cristo perece. Todos nós somos atingidos. Se o teu irmão está numa luta, você também está, eu também estou. Somos um corpo, nós somos família. Então, nós precisamos declarar a derrota do gigante juntos. Ainda que seja um gigante, né, pessoal aí para cada um. Isso, vamos no 23 então. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus e o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que haviam falado anteriormente a Davi. E Davi escutou. Quando Davi escutou aquela afronta daquele gigante que chegava, né? Já estava durando 40 dias, aquela afronta, de manhã e à tarde. Eu não sei quanto tempo tem o teu gigante. Eu não sei se ele aparece de manhã, se ele aparece à noite, se ele aparece à tarde, ou se ele está dentro de você. Mas uma coisa eu sei, o Senhor dos Exércitos vai eliminar essa afronta. Se você se posicionar, se eu me posicionar, esse gigante vai cair por terra. Amém? E nós vamos aprender com Davi como que a gente derruba os gigantes que se apresentam diante de nós. O versículo agora, 36 e o 37. A gente vai ver que o coração de Davi, aqui está justificando, né, o que eu falei. Este seu servo matou. O que aconteceu aqui? Deixa eu falar um pouquinho antes, né? Aqueles soldados, aqueles guerreiros, aqueles responsáveis foram até o rei Saul e falou, olha, Davi está aí e disse que vai enfrentar o gigante, vai enfrentar Golias. Não, mas ele não tem condição nenhuma. Aí levaram Davi até ele e ele disse, olha, Senhor, eu vou enfrentar. Você não tem condição. E de fato, o rei olhava com olhos naturais, né? Imagina aquele gigante e o Davizinho que cuidava de ovelhas. Deus não está preocupado com improváveis. Se ele tivesse limitado aos improváveis, eu não poderia estar aqui jamais. Não poderia. Então é diante daquilo que é improvável que Deus manifesta o seu poder supremo. Davi não olhava para ele, Davi olhava para o Senhor dos Exércitos, o Deus da batalha. Olhe para o Deus da tua batalha, não olhe para o gigante, tira o olho do gigante e olha para aquele que você dobra o teu joelho e clama. Olha para ele, tira o olho do gigante. Olha lá olha o que Davi fala para o rei. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha como que ele estava preocupado em ganhar uma batalha que glorificaria o nome do Senhor. Ele não estava com prepotência, ele não estava com arrogância, ele não queria ser o tal. Ele queria
que o nome do Senhor fosse glorificado nas suas batalhas. Qual é a tua intenção? A intenção do teu coração e a intenção do meu coração? Porque às vezes, a gente quando se acha na razão, é uma luta. Porque, aconteceu, espera chegar o resultado, fulano vai ver, vai ter que me dar razão. Isso é o quê? A gente quer vencer essa batalha o quê? Para engrandecimento próprio, ser orgulho, ser altivez. Ainda que a gente esteja certo, que nós não sejamos assim. Amém? Que nós não sejamos, é preferível a gente ter paz do que razão. Abra mão da razão. Eu quero é paz. E aí, olha lá. O 37. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Amém? Ele glorificou nas batalhas anteriores, nas batalhas em que ele precisou usar as suas mãos para defender o que Deus tinha dado para ele. Como você defende o que Deus tem colocado nas suas mãos? Ele rasgou no meio o urso-leão, porque ele tinha compromisso com o que Deus tinha colocado na mão dele. Era coisa muito preciosa. O que Deus tem colocado nas nossas mãos são vidas. Não existe nada mais precioso do que vida. E se alguém vier para tentar macular as vidas que o Senhor tem nos dado, nós precisamos rasgar no meio, seja o que for, e que seja no nome do Senhor dos Exércitos. Não abra mão de cuidar, de ter zelo daquilo que Deus te dá, daquilo que Deus me dá. Nós precisamos zelar. Deus tem confiado riquezas às nossas mãos. Amém? Então ali, né, coloca lá para mim, Zé, de novo. E aí, isso. Então, Saul, ele concordou. Então, olha, que Deus te abençoe, já que você está disposto, né, que Deus abençoe a sua vida. Aí, agora, o 38 e o 39. Olha o que acontece. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Irmãos, diante de uma batalha, Deus não vai colocar sobre nós aquilo que não é comum para nós, aquilo que não temos condição de lidar, aquilo que não nos é peculiar. Nós vamos vencer a batalha na nossa natureza, na nossa vivência, na nossa condição, nas nossas experiências. Às vezes a gente vê uma pessoa aqui no altar, né, e a bispa adora aqui, a gente vê assim, não, meu Deus, eu quero ser igual a bispa. A armadura dela é de um jeito, a minha é de outro, a da pastora Sandra é de outro, cada um tem o seu jeito. O importante é a intenção de coração. A intenção do coração de Davi não era colocar uma linda e brilhosa armadura e se apresentar publicamente. As primeiras guerras que ele enfrentou não tinha plateia. Ele rasgou o urso, rasgou o leão, destruiu, não tinha plateia. E ele continuava com esse mesmo coração. O desejo dele era fazer o melhor para o Senhor dos Exércitos. Então, Deus não vai colocar uma armadura sobre as nossas vidas que não seja para nós. Nós vamos ser eficientes, eficazes. Deus nos dará aquilo que nós precisarmos para enfrentarmos as nossas batalhas. Amém? Não queira a experiência do teu líder, a experiência do teu irmão. Não queira. Nós vamos vencer as nossas batalhas com a nossa própria experiência. Você do seu jeito, eu do meu jeito, mas com um coração quebrantado e contrito e com um desejo
de que o nome do Senhor dos Exércitos seja glorificado. Amém? Davi não tinha um perfil de guerreiro. Às vezes você não é aquela pessoa que bate o pé e que grita diante do Senhor e aquele movimento. Eu gosto bastante. Mas eu reconheço a identidade daqueles que estão derrubando gigantes, falando baixinho. Cada um do seu jeitinho. Mas a intenção do coração precisa ser a mesma. Honrar o nome do Senhor, glorificar o Senhor dos Exércitos. Amém? Que nós tenhamos esse coração, que nós tenhamos essa disponibilidade no nosso espírito. Amém? Vamos lá para o 40, para a gente acelerar aqui. O versículo 40. Olha lá, Davi, ele venceu o gigante com aquilo que era comum para ele. Olha que interessante. Pegou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro. Diga assim, escolheu. Vamos falar com mais força, diga assim, escolheu. Nós vamos escolher também as nossas 5 pedrinhas do ribeiro que vai derrubar gigante nessa tarde. Amém? Nós vamos escolher. Foram pedras escolhidas. Ele escolheu essa munição. A nossa munição precisa ser escolhida antes da batalha. Davi não foi treinado no campo da batalha, no campo de guerra, como um guerreiro. Davi, ele foi treinado nos pastos verdejantes, aonde ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ali foi o treinamento de Davi. Eu não sei onde tem sido o seu treinamento, mas sabe por quê que Davi estava em um lugar amplo de pasto verdejante? Porque esse gigante seria derrubado com um instrumento chamado funda, né? Olha lá. E pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Ele só foi na direção do problema, do gigante, do filisteu, quando ele já estava preparado. Então, o tempo de Davi, enquanto ele cuidava nos pastos verdejantes, ali daquelas ovelhas que o pai tinha confiado a ele, ele tinha um espaço muito amplo e ele poderia girar a funda. Ele poderia treinar no girar da funda. Aí ele sabia, ó, se eu girar 3 vezes, eu consigo tal velocidade. Se eu girar 10, se eu girar 15, eu vou conseguir alcançar essa velocidade, essa distância. E ele foi treinando. E às vezes parece uma brincadeira, às vezes alguém olha para nós e fala assim, está lá na igreja perdendo tempo, só girando funda. Não é não? Às vezes até a gente acha isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Beth, mas já estou 10 anos só girando a funda. Gire a sua funda, eu também estou girando a minha. Deus é que sabe o tempo que a gente vai soltar a outra cordinha para que essa pedra lisa do ribeiro alcance o alvo determinado e jogue por terra esse gigante. Não pode ser antes nem depois, tem um tempo. Tem o tempo determinado do Senhor para esse gigante cair. Ele não vai cair fora do tempo. E Davi estava certo que na hora de enfrentar aquele filisteu incircunciso, ele poderia pegar qualquer pedrinha que estivesse lá no bornalzinho dele, na bolsinha dele de pastor. Ali não era a hora de escolher a munição. Ali era a hora da batalha. Era só pegar a munição, girar e lançar. Então fala sobre o treinamento, a habilidade, tudo isso Deus vai fazendo com que a gente passe por esses processos para sermos guerreiros segundo o coração dele. Amém?
Eu não sei se você ainda está no processo de girar a funda. Eu não sei se você já está conseguindo atirar algumas pedras. Eu não sei. Eu não sei se você ainda está confeccionando a sua funda. Não importa a fase que você está. Seja obediente. Seja preciso. Persevere. Não abra mão. É processo. Se a gente pula um processo, a gente passa a ter debilidades na nossa trajetória. Então, quando acontece isso, a gente pode identificar que na nossa vida com Deus, na nossa caminhada, Deus está nos treinando para as batalhas dessa vida, para destruirmos os gigantes que se apresentarem diante de nós. Davi identificou o gigante dele. O gigante dele era Golias. Qual é o teu gigante? Feche os seus olhos agora. Pense no seu gigante. Qual é a tua dificuldade? O que está te limitando? O que está te paralisando? Será que é um familiar o seu gigante? Será que o seu gigante é um vizinho, é um amigo? Quem é o seu gigante? O gigante de Davi era o Golias, era um incircunciso, é aquele que vinha para afrontar. Será que o seu gigante é você mesmo? Pode ser. O seu gigante pode ser uma enfermidade, pode ser uma limitação, pode ser um medo. Eu quero dizer para vocês, independente de qual seja o teu gigante, ele vai cair nessa noite. Diga assim: o meu gigante, fala com autoridade, o meu gigante vai cair nesta noite. Aleluia, você crê? Você crê? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, eu creio, eu creio. E aí, irmãos, nós vamos agora escolher a nossa munição, né? A funda está preparada, o treinamento já foi feito, mas nós precisamos escolher as 5 pedrinhas do ribeiro. Davi não foi e pegou qualquer pedrinha no meio do caminho, não. Assim como ele levava aquelas ovelhas para pastar naqueles campos verdejantes, tinha momento que ele levava aquelas ovelhas para beberem água no riacho. Não é assim? Então, enquanto ele estava nos campos verdejantes, ele estava girando a sua funda naquele espaço amplo. E no momento que ele ia levar aquelas ovelhas para beber água, ele entendia que daquela fonte de rios de águas vivas, aqueles riachos de águas cristalinas, ele poderia tirar dali a munição correta para derrubar o gigante. A gente não consegue munição de qualquer maneira. Não é na beira do caminho, não é jogando conversa fora. Em águas profundas, em águas cristalinas, são pedras lisas de rios de águas correntes. Águas que fluem do trono de Deus, é de lá que vem a nossa munição. Amém? É de lá que vem a minha munição e a tua munição para derrubar o gigante, para derrubar aquele que afronta, aquele que limita, aquele que tenta roubar a verdade de Deus. Então, irmãos, eu ministrei essa palavra na minha célula, e eu quero que agora, eu vou citar aqui algumas pedrinhas lisas do ribeiro, como se fossem, né? Você vai pensar. Tem um número aqui de 1 a 14, né? É um ato profético, vamos dizer assim. Cada um desses números significa uma pedrinha do ribeiro.
E o interessante é que era uma pedrinha polida. Ela não era pontiaguda, ela era uma pedrinha lisa. Como que encravou numa testa, que é osso. Davi sabia. Ele era treinado, ele tinha uma boa mira. Nós precisamos ter uma boa mira. Mas junto com a mira, ele tinha dependência de Deus. Ele sabia que só Deus poderia guiar aquela pedra ao ponto de atingir um espaço tão pequeno. Não se ache capaz de fazer nada sem a direção de Deus. Sem que Deus guie, sem que Deus determine. Não se ache assim. Porque senão a direção da pedra vai extraviar. Não vai alcançar o alvo correto. Amém? Então pense agora, de 1 a 14, qual número você quer? E aí eu peço à equipe de louvor que já esteja aqui. De 1 a 14, é para vocês pensarem mesmo, isso aqui é a minha pedra do Ribeiro vai ser a 3, vai ser a 10, vai ser a 7, vai ser a 9. É um ato profético. É com essa pedrinha do Ribeiro que você vai destruir o teu gigante. Pense em um número. E no mundo espiritual, aquilo que for falado aqui, nós vamos dar nome à nossa munição. Nós vamos dar nome à nossa pedrinha do Ribeiro, que vai derrubar esse gigante nesta noite. Amém? Então, em nome de Jesus, eu não sei, de manhã eles foram logo falando, eu quero 1, eu quero 7, eu quero 10, eu quero 13, né? Mas não precisa falar, né? Pense em um número, até o número 14. Você que escolheu o número 1, coloca um fundo aí de guerreiro para nós, que nós vamos derrubar gigante agora. Presbítero Glauco, nós vamos derrubar gigante. Então, olha lá. Se você escolheu a pedra número 1, o teu gigante será derrubado com a pedra do amor. Ele só vai cair por terra através do amor. Não vai ser de outra forma. Se você escolheu o número 2, mentalizou, pensou, o seu gigante vai ser derrubado com a pedra do perdão. Não adianta tentar usar outra pedra. É a pedra do perdão que vai derrubar esse gigante. Se você vai escolher o número 3, vai ser com a pedra do domínio próprio. Quando você passar a ter domínio próprio, esse gigante cai. Esse gigante cai. Amém? Se você escolher o número 4, é a pedra da perseverança. Então, às vezes, você está se sentindo cansado, esgotado, a batalha está grande. Mas o Senhor está dizendo, pegue a pedra da perseverança, persevere. Esse gigante vai cair. Esse gigante vai cair. Amém? A pedra 5 é a pedra da humilhação. A palavra do Senhor diz que aqueles que forem humilhados serão exaltados. Você vai ser exaltado no dia que esse gigante cair. Então não tem problema o tempo da humilhação. Não se preocupe com a humilhação. É para derrubar gigante. Não se preocupe. A pedra número 6 é a pedra da fé. Sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Se você escolheu a pedra 6, você precisa de fé. É com a fé que esse gigante vai cair. A pedra número 7 é a pedra da sabedoria. Quantas pessoas tolas têm permitido que os gigantes estejam ali durante tempos e tempos, de manhã e à tarde, afrontando, por causa da tua falta de sabedoria. Então pegue essa pedra da sabedoria e derrube esse gigante. A pedra número 8 é a autoridade de Deus. Está te faltando autoridade? Peça ao Senhor: Senhor, eu quero a tua autoridade. Seja positivo em Deus, determinado em Deus, para derrubar esse gigante. É na autoridade do Senhor dos Exércitos. A pedra número 9, essa pedra é fundamental. Todas são,
porque cada uma derruba um tipo de gigante. Mas às vezes a pedra que você precisa é a pedra de uma correção de rota na sua vida pessoal. Às vezes tem algo que você precisa corrigir na sua vida pessoal, e esse gigante só vai cair quando você passar por essa correção, por esse alinhamento em Deus. Se corrija, se conserte, em nome de Jesus, e esse gigante vai cair. Corrija essa rota, você terá a tua vitória em nome de Jesus. Número 10, jejum e a oração. Mate a sua carne. Quando você se santificar, esse gigante vai cair. Jejue, ore, se santifique, use essa pedra da santidade, e esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. A pedra número 11 é a pedra da paciência. Não seja impaciente não, Deus tem o tempo para realizar todas as coisas. Não diga eu estou cansado, Senhor, não tem mais paciência, não aguento mais. Aguenta sim. Seja paciente. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu clamor. Espera com paciência, Ele vai te dar a vitória. A pedra número 12 é a pedra da alegria. Você está abatido por causa desse gigante? Você está depressivo? Você está chorando? Seque as suas lágrimas e comece a sorrir, a dançar diante do Senhor, a glorificar, ainda que os seus olhos não estejam vendo nada. Glorifique o nome do Senhor, esteja alegre, festeje, celebre a sua vitória antes mesmo que ela chegue, que ela aconteça. Faça isso em nome de Jesus. A pedra número 13 é a pedra da confiança, dependência total de Deus. Só quando você depender totalmente do Senhor é que esse gigante vai cair. E agora a pedra número 14 é uma pedra que eu uso muito diante das afrontas de Satanás na minha vida, quando ele se levanta. É uma pedra especial que Deus me deu, e eu uso ela com muita frequência, porque grandes são as batalhas, grandes são as afrontas. É a pedra da adoração. Se coloque de pé. Satanás não fica em um ambiente de adoração. Nós precisamos encher esse ambiente de adoração, ao ponto de derrubarmos o gigante. A adoração derruba todo e qualquer gigante. Que tenhamos um coração de integridade, um coração adorador. Davi venceu, não é porque ele tinha um corpo de gigante, armadura de gigante, mas ele era um guerreiro adorador. Ele era um guerreiro que adorava o nome do Senhor dos Exércitos, o grande eu sou. Foi a adoração que deu vitória a Davi. Foi um coração que queria exaltar o nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos adorar agora com o ministério de louvor. Enquanto nós estivermos adorando, você vai girar a sua funda espiritualmente, e você no momento certo vai liberar essa pedra, e esse gigante vai cair por terra, e o nome do Senhor dos Exércitos será glorificado. Você crê?